boas-vindas a quem nos acompanha para mais uma investigação a fundo. A nossa missão de hoje é esmiuçar uma quantidade impressionante de fontes documentais. Temos aqui na mesa manuais de doutrina, registros históricos. Compilações de ensinamentos também, né? Isso, compilações que datam desde 1936 até os dias de hoje, além de biografias detalhadas. E todo esse material está focado em uma das instituições religiosas mais peculiares, tradicionais e bastante reservadas do cenário brasileiro, a Congregação Cristã no Brasil, frequentemente chamada apenas de CCB. É um acervo incrivelmente rico para quem estuda a sociologia da religião, sabe? O que temos em mãos é o registro meticuloso de quase um século de estruturação institucional e teológica. Mostra direitinho como um grupo mantém sua coesão ao longo de décadas de mudanças sociais bem drásticas. E o foco específico da nossa exploração de hoje é um pilar absoluto dessa instituição: o sacramento da Santa Ceia. Para quem acompanha a história das religiões ou temas teológicos, a comunhão ou Eucaristia é um ritual perfeitamente comum em praticamente todo o cristianismo. Certo? Com certeza. A maioria das denominações tem a sua versão. Mas a forma como uma CCB organiza esse momento, os detalhes super rigorosos de cada elemento exigido e as regras de participação, tudo isso cria uma experiência que é sociologicamente muito singular. O aspecto que mais chama atenção nessa análise é observar a tensão entre o mundo físico e o mundo espiritual. A Congregação Cristã no Brasil possui uma doutrina que é fortemente fundamentada no aspecto espiritual, invisível e imaterial da fé. No entanto, para celebrar a Santa Ceia, eles utilizam um conjunto de regras físicas e logísticas que beiram o perfeccionismo. Nosso objetivo com esses documentos hoje é entender a lógica por trás de normativas que podem parecer apenas detalhes burocráticos à primeira vista, mas que carregam séculos de bagagem teológica. Perfeito. E antes de entrarmos nos pormenores do pão, do vinho e das regras de quem pode sentar à mesa, é fundamental deixar nosso aviso padrão de imparcialidade por aqui. Sempre importante. Nós estamos analisando esses estatutos e históricos de forma puramente objetiva e neutra. Nosso foco é extrair o conhecimento e entender a visão de mundo da instituição a partir dos textos fornecidos. Não estamos avaliando mérito teológico, nem endossando visões específicas ou validando crenças. Exatamente. A ideia é reportar e compreender a mecânica estrutural desses documentos sagrados para o grupo. Feita essa ressalva essencial, a melhor porta de entrada para entender a Santa Ceia dentro da CCB é o ponto de doutrina número 8 da instituição. Ele basicamente estabelece a fundação de todo o resto. Vamos olhar de perto esse ponto número 8, então. Ele estabelece que a Santa Ceia foi instituída por Jesus na noite em que foi traído, sendo um memorial do seu sacrifício vicário e um anúncio do seu retorno. Isso mesmo. E para quem já tem uma base teológica, isso soa bastante alinhado com o protestantismo clássico. A ruptura, ou melhor, a distinção marcante deles, aparece na rejeição explícita de qualquer conceito de ingestão física do corpo de Cristo. Essa é uma demarcação de território teológico muito clara. A CCB faz questão de se afastar de qualquer resquício da doutrina da transubstanciação. Que é aquela ideia de que o pão e o vinho se transformam literalmente, né? Conhecimentos doutrinários afirmam que, embora a liturgia verbalize a ação de comer o corpo e beber o sangue, não há crença em nenhuma transformação material dos elementos. O entendimento codificado nos manuais é que a alma é alimentada de maneira exclusivamente celestial e espiritual. A matéria física presente ali não possui poder sagrado inerente. Nenhuma. E o meio pelo qual essa nutrição acontece é estritamente a fé. O ritual acaba funcionando como um símbolo completamente palpável e tátil de uma comunhão que é totalmente invisível. Toda a coreografia do culto é projetada para distanciar os fiéis da adoração ao objeto em si. O pão é apenas pão, o vinho é apenas vinho. E a manutenção dessa fronteira entre o símbolo e o sagrado exige um controle formidável, o que nos leva a um desdobramento logístico fascinante nos textos. Nos registros históricos, a gente percebe que a frequência com que esse ritual acontece mudou drasticamente ao longo do tempo.
Pois é, esse foi um dos pontos que mais me surpreenderam nas leituras. Em muitas denominações, a ceia acontece todo primeiro domingo do mês, em outras, toda semana. Mas na CCB no Brasil, a Santa Ceia é um evento anual. Anual e gigantesco. Sim, considerando o tamanho da instituição hoje, fazer isso uma vez por ano soa como uma operação de engenharia em grande escala para cada congregação. Se olharmos para os registros do início do movimento, ali entre 1904 e 1907, a prática era semanal. O que forçou essa transição de algo rotineiro para um mega evento anual. Os documentos apontam que não houve uma nova revelação teológica limitando a ceia a uma vez por ano. A força motriz dessa mudança foi puramente a escala e a logística. Só o tamanho mesmo. Só o tamanho. O crescimento exponencial da congregação no Brasil tornou a prática mensal ou semanal administrativamente impossível de ser mantida com o nível de rigor exigido. Estamos falando de milhões de adeptos e milhares de prédios. Inclusive, as fontes mencionam que nos Estados Unidos... Onde o movimento tem raízes, né? Isso. Nos Estados Unidos, as congregações são menores, então a celebração ainda pode ocorrer mais de uma vez ao ano sem ferir nenhum princípio. A periodicidade anual no Brasil é uma adaptação prática que acabou se tornando uma marca cultural fortíssima. Faz todo sentido. E gerenciar essa logística colossal requer uma liderança muito específica. Lendo os organogramas e manuais de ministério, fica evidente que o controle do ritual recai inteiramente sobre a figura do ancião. Exclusivamente sobre ele. A estrutura de autoridade ali valoriza profundamente a idade, o tempo de fé e a sabedoria tradicional. A regra é que apenas o ancião pode presidir o serviço da Santa Ceia. Um diácono, por exemplo, não tem essa autoridade litúrgica. O ancião não atua apenas como um orador nesse dia. Ele é o fiador da ordem do culto perante a instituição e perante o sagrado. Os manuais de orientação detalham os deveres desse cargo com uma precisão quase militar. Ele tem a obrigação de chegar ao prédio antes de todos para inspecionar pessoalmente a mesa da Santa Ceia. Nossa, imagina a pressão sobre essa figura. O salão ainda vazio e ele precisa verificar se cada elemento está geometricamente e teologicamente no lugar. A jarra, o cálice único, o tipo exato de pão, tudo deve estar impecavelmente organizado e descoberto do pano branco antes de qualquer oração começar. É uma liturgia que preza pela liberdade e espontaneidade na pregação, mas que exige um rigor cirúrgico na preparação dos objetos. Perfeita definição. Essa inspeção minuciosa serve para blindar o ambiente contra qualquer distração humana. Como a nutrição espiritual depende puramente da fé, qualquer erro na apresentação, um pano mal dobrado, um elemento faltante poderia quebrar a reverência e a concentração da irmandade. E falando nos elementos que o ancião inspeciona, as regras que definem o que pode ou não estar sobre aquela mesa são um estudo de caso à parte. Vamos detalhar essa química e teologia dos elementos? Vamos. Começando pelo pão. As orientações consolidadas desde 1936 até os resumos mais recentes exigem que seja rigorosamente um só pão. E não há margem para inovações culinárias. Nada de pão doce, nada de receitas elaboradas com grãos diferentes. A regra exige o pão comum, de farinha de trigo em formato redondo e inteiro. Mas o detalhe que realmente captura a atenção de quem estuda raízes bíblicas é a exigência irredutível de que esse pão seja levedado, ou seja, feito com fermento comum de padaria. O que causa um estranhamento inicial bem grande, considerando a tradição judaico-cristã. Exatamente. A narrativa bíblica aponta que na primeira Páscoa, e consequentemente na ceia original instituída por Jesus, consumia-se o pão asmo, totalmente sem fermento. O fermento, em diversas passagens dos textos sagrados, é utilizado como uma metáfora clara para o pecado, a corrupção ou a impureza que se espalha. Considerando essa metáfora tão pesada, exigir justamente o pão com fermento parece, à primeira vista, uma contradição imensa. Como os documentos elaboram essa justificativa? A justificativa é uma construção hermenêutica brilhante. A doutrina da CCB articula que no momento em que Jesus instituiu a ceia original com seus discípulos, ele ainda não havia sido crucificado.
Portanto, o pão era asmo. A igreja contemporânea, no entanto, vive em uma realidade pós-crucificação. Consumir o pão com fermento hoje simboliza o corpo de Cristo que já absorveu e carregou sobre si o pecado. Que é representado pelo fermento. Exato. O pecado de toda a humanidade na cruz é uma atualização do símbolo para refletir o sacrifício já consumado. É uma virada de perspectiva muito sofisticada, olha. O elemento físico é alterado para contar a segunda parte da história. E a interação com esse pão também é super roteirizada. Ele não pode ser fatiado previamente de jeito nenhum. Não, tem que ser na hora. No momento da distribuição, o pão redondo deve ser partido e esmiuçado exclusivamente com as mãos pelo oficial que o serve. O uso de facas é proibido. E ao lado desse pão específico, temos o segundo elemento fundamental, que segue a mesma regra de singularidade que você mencionou, o cálice. A regra de um só pão encontra seu par no um só cálice. Independentemente de estarmos falando de uma congregação no interior com 100 pessoas ou de um templo central com milhares de fiéis, o cálice é único. A intenção é manter a coerência visual do único corpo, com o objeto passando de mão em mão. Mas a rigidez regulatória atinge seu ápice na definição do líquido que preenche esse cálice. Sem dúvida. Os manuais são absolutamente inflexíveis. Exige-se vinho tinto de uva seco e fermentado. A proibição de alternativas é total. Não se pode usar suco de uva, não se pode usar vinho branco, muito menos refrigerantes ou misturas artificiais. Os textos afirmam que, na ausência do vinho real e fermentado, é preferível não realizar o sacramento. A cerimônia simplesmente não acontece. E para compreender essa recusa veemente aos substitutos não alcoólicos, precisamos observar as origens socioculturais do movimento, certo? Sim. A instituição foi fundada por pioneiros com raízes italianas, como Luiz Francescon, e suas primeiras congregações cresceram fortemente em colônias de imigrantes no Brasil do início do século XX. O uso do vinho real, o tradicional fruto da videira, era uma extensão natural da cultura daquela comunidade. Isso acabou sendo cimentado como um dogma inalterável. E essa tradição permaneceu estática enquanto o mundo ao redor mudava radicalmente. Muitas denominações evangélicas ao longo do século XX migraram para o suco de uva por questões ligadas à abstinência e ao combate ao alcoolismo. A CCB manteve a formulação original intacta, blindando sua liturgia contra essas tendências externas. E com regras tão restritas sobre o que está na mesa, as regras sobre quem pode sentar-se à mesa são igualmente delimitadas. Os requisitos básicos exigem que o fiel seja batizado nas águas por imersão e viva uma vida digna perante a sociedade. Mas o recorte de idade é fascinante. A linha de corte etária revela muito sobre como a instituição define a maturidade espiritual. Somente maiores de 12 anos têm permissão para participar da Santa Ceia. O que gera situações bastante específicas, para dizer o mínimo. Uma criança de 10 anos pode demonstrar um desejo imenso de participar. Pode já ter sido batizada nas águas, pode inclusive, segundo as crenças do grupo, ter recebido a promessa do Espírito Santo. Falando em novas línguas e tudo. Pois é, ela tem pleno acesso aos aspectos carismáticos da fé, mas o acesso à mesa da comunhão lhe é expressamente negado até o 12º aniversário. Essa interdição demonstra que, para a instituição, o ritual exige um nível de consciência moral e cognitiva que só se estabelece a partir dos 12 anos. O batismo pode ser visto como um ato de graça, mas a Santa Ceia carrega um peso de responsabilidade individual muito severo. E essa responsabilidade nos conduz a um dos conceitos psicológicos mais densos de todo esse culto: a necessidade absoluta do autoexame. Os ensinamentos anuais dedicam bastante tempo a essa preparação mental, baseando-se fortemente nas advertências da carta de Paulo aos Coríntios. A participação não é apenas um direito do membro, é um risco altíssimo se for feita de maneira incorreta. O texto de 1 Coríntios 11 é interpretado com grande literalidade ali. Exatamente. Participar do pão e do cálice indignamente, seja por abrigar ressentimentos, viver em pecado oculto ou estar em desalinho com a doutrina, não é apenas uma infração disciplinar leve. A doutrina ensina que isso atrai consequências espirituais graves,
podendo resultar em fraquezas, doenças físicas e até morte espiritual. A orientação é que a pessoa deve julgar a si mesma rigorosamente antes de estender a mão para pegar o pão. É possível imaginar o peso emocional no salão. Milhares de pessoas em silêncio, cada uma fazendo um inventário interno de suas atitudes ao longo do último ano, decidindo se possuem a dignidade necessária para participar. Deve ser um silêncio absoluto e muito reflexivo. E para evitar que alguém, por falta de oportunidade, participe carregando uma culpa ou uma desavença não resolvida, a estrutura do culto incorpora o que podemos chamar de janela de reconciliação. Um mecanismo de regulação social extremamente eficaz. Antes do início da pregação principal, o ancião que preside o culto abre um momento específico destinado à reconciliação. A orientação oficial incentiva a Irmandade a resolver suas diferenças antes do dia da ceia, em casa ou ao longo do ano. Mas, se restar alguma pendência, aquele é o momento designado para a resolução. E a dinâmica dessa janela é muito orgânica. As fontes indicam que, no meio da congregação mesmo, as pessoas são orientadas a se levantarem, irem até o outro fiel e pedirem perdão verbalmente. O mais interessante é a duração dessa oportunidade. Ela não acaba rápida, né? Não, a reconciliação não precisa acontecer apenas naqueles 5 minutos iniciais antes da palavra. A liberdade para o acerto de contas permanece aberta durante toda a liturgia, perdurando até a última rodada de distribuição do pão e do cálice. O objetivo da liderança é assegurar que a comunhão material no salão seja um espelho exato de uma comunidade em absoluta paz. É a materialização do conceito de um só corpo sem fissuras. O rigor das regras cria um ambiente onde a resolução de conflitos é forçada a sair da esfera privada e entrar na ordem litúrgica. Ninguém quer participar com peso na consciência. Com certeza não. E essa preocupação com um ambiente adequado não se limita apenas ao estado emocional dos fiéis, viu? Também se aplica às coordenadas de tempo e espaço onde o ritual pode acontecer. O controle de variáveis continua. Os manuais determinam que a Santa Ceia só pode ocorrer no período da tarde ou da noite, jamais pela manhã, respeitando a lógica literal de que uma ceia é uma refeição vespertina ou noturna. Faz sentido linguisticamente. Sim, mas há uma restrição espacial que ilustra perfeitamente a inflexibilidade das regras materiais. A proibição absoluta de realizar o sacramento dentro de presídios. Essa proibição é um excelente exemplo de quando a lei secular colide de frente com a regra litúrgica. A ausência da ceia nas penitenciárias não significa de forma alguma que a Igreja considera os encarcerados indignos da graça divina. O impedimento é totalmente técnico e material. Por causa do vinho, a doutrina prefere suspender a prática em um ambiente inteiro a abrir um precedente que altere a química do cálice. O que reforça o quão engessada, no sentido de preservação estrita, é a visão deles sobre os objetos. E já que estamos detalhando tanto esse controle material, o pão levedado único, o vinho específico, surge uma dúvida muito prática sobre a gestão do pós-culto. O que fazer com o que sobra? Isso. Após milhares de pessoas comerem pedaços daquele pão específico e beberem daquele cálice comum, o que acontece com as sobras? Os manuais de 1936 até hoje têm protocolos fascinantes sobre o descarte. A tratativa das sobras revela a linha fina que eles traçam entre o uso cerimonial e o uso doméstico. Os estatutos ordenam que todos os pequenos fragmentos, sabe aquelas migalhas do pão que sobram esmigalhadas nos pratos após a distribuição? Sei. Elas devem ser recolhidas e rigorosamente queimadas. Da mesma forma, qualquer quantidade de vinho que tenha sobrado dentro daquele cálice comum do qual a Irmandade bebeu, precisa ser derramada diretamente na terra, sendo enterrada. Fica muito evidente o respeito reverencial à parcela da matéria que foi exposta diretamente ao ritual, evitando de todas as formas que vá para o lixo comum. Sim, é uma questão de profundo respeito. Mas a distinção interessante ocorre com o material não utilizado. O pão excedente, que ficou lá na mesa, mas não chegou a ser partido, ou o vinho que sobrou intocado dentro das garrafas e jarras originais, não precisa ser incinerado ou enterrado. Exato. O excedente não utilizado perde imediatamente qualquer associação cerimonial. Esses itens retornam ao seu status de mantimentos comuns,
Os oficiais responsáveis podem levar essas sobras não utilizadas para o consumo doméstico cotidiano sem qualquer cerimônia adicional. Pode levar para casa e tomar com o almoço. Perfeitamente normal. Isso reforça de maneira muito prática aquele ponto de doutrina inicial que discutimos. A matéria por si só não tem santidade inerente. O pão queimado e o vinho derramado recebem esse tratamento exclusivamente pelo fato de terem cruzado a fronteira do ritual durante a oração de consagração. O restante volta a ser apenas pão de padaria e vinho comercial. E fechando o cerco dessas normas rigorosas de espaço e matéria, encontrei orientações muito acolhedoras, porém restritas a respeito dos membros enfermos. Sabemos que imprevistos acontecem. Alguém pode estar acamado ou hospitalizado justamente no dia daquela única celebração anual em sua região. Os conselhos documentados ao longo das décadas mostram uma preocupação pastoral genuína em não sobrecarregar quem já está sofrendo. Os manuais deixam bem claro para a Irmandade que a ausência motivada por enfermidade não constitui uma falta diante de Deus. O membro doente permanece totalmente integrado ao corpo espiritual da Igreja, sem qualquer prejuízo à sua salvação. Apesar desse alívio espiritual, a regra física se mantém inabalável. A Igreja recusa-se categoricamente a levar o pão e o vinho até essas pessoas. Não há delivery de Santa Ceia. A instrução é explícita ao afirmar que o sacramento não é um item de viagem. Ele está indissociavelmente ligado à estrutura da reunião oficial. Requer todo aquele ecossistema, né? Exige o espaço congregacional, a presença do ministério ordenado, o quórum de fiéis e toda a liturgia da consagração. Tirar os elementos do salão para levá-los a uma residência ou hospital descaracterizaria a natureza comunitária e controlada da ordenança. O que nos permite tentar sintetizar tudo o que vimos até aqui no nosso mergulho. Ao analisar toda essa trajetória documental, fica claro que a Santa Ceia na Congregação Cristã no Brasil transcende a ideia de um simples rito no calendário. É um monumento gigantesco à preservação da memória e da tradição apostólica de seus fundadores. Cada mínimo detalhe importa. Sim, a escolha contracultural do fermento para sinalizar um mundo pós-sacrifício. A resistência estoica em manter o vinho alcoólico, apesar das pressões do evangelicalismo moderno, a contagem dos fragmentos que devem ser queimados, tudo isso atua como uma ponte ininterrupta, ligando o membro de hoje às raízes do movimento lá no início do século passado. E se observarmos o cenário mais amplo da religião na contemporaneidade, a maioria das instituições busca a fluidez. Vemos liturgias sendo constantemente adaptadas para acomodar rotinas aceleradas, atrair novos públicos ou facilitar a logística do dia a dia. É a tendência global. A CCB rema exatamente na direção oposta. A adesão obstinada a esse conjunto de restrições rígidas, seja o uso do cálice único, mesmo em tempos de alta preocupação sanitária, seja a atenção obrigatória do autoexame e da reconciliação, tudo isso funciona como um cimento sociológico poderosíssimo. Essas regras demarcam fronteiras claras de pertencimento, forjando uma identidade de grupo que se torna incrivelmente resiliente frente às pressões externas. É uma engrenagem fantástica, onde a tradição disciplina a comunidade. E para encerrar nossa análise de hoje, deixamos uma provocação para a nossa audiência continuar refletindo depois que o áudio acabar. Considerem a profunda e bela ironia estrutural que permeia tudo isso. Ironia no bom sentido. Sim, no sentido arquitetônico da crença. Temos uma organização que afirma, com base em suas doutrinas mais centrais, que a matéria não possui nenhum poder mágico ou sagrado. O alimento é estritamente para a alma. Celestial e não material. E, ainda assim, a instituição aplica um nível mais metódico e exaustivo de controle sobre essa mesma matéria, fiscalizando migalhas a serem queimadas, garantindo uvas fermentadas e exigindo pães redondos. Tudo isso com um único propósito final: garantir que a mente humana, que é sempre tão falha e dispersa, não se distraia com desordens físicas, permitindo que, por um instante muito breve, uma vez ao ano, os fiéis alcancem uma experiência espiritual absolutamente livre e pura. A ordem física é elevada ao extremo, servindo como plataforma para a experiência imaterial perfeita. Exatamente isso.
Agradecemos muito a quem nos acompanhou em mais essa exploração de estatutos e histórias. Continuem lendo, continuem questionando o porquê das tradições e até a nossa próxima análise detalhada.